Olá, graça e paz. A salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a razão da pregação do Evangelho. Nós vamos falar, durante esta semana, sobre salvação. Sejam bem-vindos ao programa da Igreja Cristo Vive. Eu sou o apóstolo Miguel Ângelo e estou aqui para ser instrumento de Deus para a sua vida. Senti da parte do Espírito Santo que eu deveria de abordar esta questão que é fundamental na obra de Deus, que é a salvação. Veja que a razão da encarnação de Jesus, a vinda de Jesus, Deus se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de sabedoria, foi porque Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então, a razão da vinda de Jesus foi para que a salvação tivesse força e o conhecimento dela trouxesse uma grande mudança de vida àqueles que Ele em amor predestinou. Ninguém mais pode salvar. Salvação que tem implicação na libertação do pecado, na libertação de maus hábitos, libertação de qualquer garra diabólica, do inferno, cura, remédio, transformação, reconciliação. Nós estamos tratando da mesma coisa. Estamos tratando de salvação. Esta palavra vem do original grego sotéria. Eu já abordei várias vezes aqui na nossa programação. A soteriologia, que é a doutrina da salvação. Jesus fala da salvação como a sua razão principal de vida. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Você sabe que a salvação, sendo a base do Evangelho, foi para isso que Cristo se revelou, foi para isto que Cristo se fez carne, foi para isto que Ele veio e sofreu, foi para isso que Ele foi à cruz do Calvário, para confirmar a salvação. Ou seja, Ele foi a propiciação. Era preciso que um cordeiro perfeito morresse para que a salvação se manifestasse. Essa era a exigência de Deus, né? A determinação e a soberania de Deus. Então, a salvação é a função e o resultado da vida de Jesus. E Jesus veio para que eu fosse salvo. Jesus veio para manifestar sotéria. Então vamos lembrar, salvação tem a ver com perdão de pecados, tem a ver com libertação do mal, tem a ver com reconciliação com Deus, tem a ver com vida eterna, tem a ver com remédio, com cura. A palavra salvação, na realidade, é uma palavra lato sensu, ela é muito abrangente, mas é a palavra fundamental do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, seja salvo. Então, até que o homem conheça estas verdades a respeito da salvação, a Bíblia diz que o homem está morto em pecados e delitos. Está cego espiritual. Tem véu sobre o seu coração. Tem escamas nos olhos. Não consegue enxergar a glória de Deus. Está longe e totalmente distante, sem Deus no mundo, perdido. Agora, se ele é ovelha, e eu creio que se você está me ouvindo e vendo nesta manhã e não mudou o canal, é porque este é um assunto que lhe interessa. É porque você é ovelha. A Bíblia diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna. Jamais perecerão eternamente. E das minhas mãos ninguém pode arrebatar. Então, isto de jamais perecerão eternamente, Deus não faz isto com igrejas. A salvação não é um fato grupal.
é individual. Deus trata ovelha por ovelha. E sequer os meus filhos, os meus netos e as minhas gerações são salvas porque herdaram a salvação do pai e do avô. Eles são salvas porque reconheceram, cada um deles, seja filhos ou netos, que Jesus é o Senhor. E quando eu confesso com a minha boca e creio com o meu coração que Jesus Cristo é o Senhor, que morreu e ressuscitou dentre os mortos, eu sou salvo. Então, salvação é, na realidade, a volta do homem a Deus. Porque se a salvação se manifesta, é porque, na realidade, já havia um outro sinal na nossa vida chamada predestinação. Olha, nunca acredite numa heresia que diz que Deus predestina grupos, igrejas, rebanhos. Não. Deus trata cada um de per si. Deus não trata com grupos. Deus trata com você, eu. E se Ele predestina, ou seja, se eu cheguei aqui a esta terra como ovelha, em algum momento da minha vida eu teria que manifestar o que Ele havia determinado, a predestinação. Então, eu já lhe falei aqui, você que me acompanha, ou você que está ouvindo hoje pela primeira vez, como é que foi este approach com Deus na minha vida? Eu estava num hospital, resultado de um acidente, e Deus mandou uma senhora, um anjo, para me falar estas verdades que eu estou lhe falando esta manhã, claro, dentro da ótica do que se passou naquele hospital. Mas por que Deus foi ter comigo e não foi ter com os outros militares que estavam nas outras camas? Porque eu era a ovelha. Eu era a semente da salvação. Eu era o predestinado. E foi comigo que Deus fez a obra. Foi na minha vida. Depois, posteriormente, quando eu já podendo falar do Evangelho, já com conhecimento de causa, eu comecei a divulgar a palavra dentro dos hospitais que eu participei, em pelo menos 3 hospitais militares, e muita gente seguiu e deu ouvidos, porque eram o quê? Ovelhas, foram salvas. Mas muita gente também ouviu e não seguiu? Sim, não eram ovelhas, eram semente da perdição, eram cabritos, eram lobos, enfim, era o joio. Mas quando é trigo, quando é ovelha, quando é semente da salvação, quando é vaso de misericórdia, amado, o indivíduo pode estar num tremedal de lama, no fundo de um poço, pode estar cego espiritual, pode estar surdo, mudo espiritual, míope, o que for, se é ovelha. Pastor, mas então, como é que se sabe que uma pessoa é ovelha? Se ela dá ouvidos. Mas o senhor está falando se a pessoa é surda espiritual, mas Deus se encarrega de tirar essa cera espiritual. Esta é que é a verdade. Estamos falando em questões espirituais, não físicas. Isso é muito importante, por quê? Porque se a salvação é manifestada, há uma mudança de vida. A pessoa sai da morte para a vida, das trevas para a luz, da ira para a graça de Deus. Pastor, quem é que toma a iniciativa e quem é que faz isto acontecer? O homem tem o quê de participação? Nenhuma. Zero de participação. Toda a participação é do Senhor Jesus Cristo. Toda. É a soberania dele. No meu caso, Ele enviou o seu Espírito lá em África. Porque Ele, quando criou o meu espírito, antes da fundação do mundo, assim diz a palavra, Ele me criou para a salvação. Ou seja, eu não poderia ser um cabrito, nem um lobo, porque eu fui gerado no coração de Deus para ser uma ovelha. E claro,
as circunstâncias que eu vivi, que saíram do meu domínio, um acidente, a forma como eu cheguei à igreja de cadeira de rodas, enfim, tudo isso estava dentro de um plano perfeito de Deus, que faz parte do plano da minha salvação. Então, tudo isso que eu lhe disse nestes primeiros 10 minutos é para que você entenda o significado e valorize o que Deus está dizendo através da minha vida. Você é uma ovelha de Jesus e Ele veio para te dar vida. Jesus disse isso: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Eu vim para te salvar. E esta salvação é que foi o grande, desculpa a expressão acadêmica, o grande tchan na minha vida. Eu sou antes da salvação manifestada e após a salvação manifestada. Quem eu era antes da salvação? Perdido, sem rumo, cego espiritualmente. A palavra diz que fazia a vontade do príncipe das potestades do ar. Era como os demais na carne, um filho da ira, morto em pecados e delitos, infeliz, sem chance. O carioca diria frito. Mas Deus, na sua soberania, enviou a palavra, fez-me ouvir o evangelho da salvação. Por isso é que eu não tenho vergonha do evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação, para a sotéria, para que aconteça a libertação do homem das trevas, da influência maligna, deste mundo cheio de corrupção, para o reino de Deus, para a luz, para o evangelho, para a salvação. A mudança é tremenda. No meu caso, água para o vinho. A salvação me trouxe bem-estar, a salvação me trouxe paz, me trouxe alegria de vida. Porque me trouxe o quê? A unidade com o meu Criador. Esse reencontro com o Criador se chama salvação. Não se chama religião, se chama salvação. Sotéria, soteriologia. Portanto, é a reconciliação do homem com Deus. É quando eu confesso Jesus como Senhor e Salvador. E isto é um plano perfeito no tempo de Deus, no modo de Deus, que gera as transformações de Deus, que faz o homem realmente entender o significado da vida e desejar viver. Isso é um ato da soberania de Deus. Então, Paulo, quando escreve a seu filho na fé, Timóteo, ele diz no segundo epístola, primeiro capítulo, ele nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então aqui, este versículo é a Bíblia toda. Aqui mostra, em primeiro lugar, a soberania de Deus, porque ele disse, ele nos salvou e nos chamou. Por que precisava de que ele tomasse a iniciativa? Porque eu estava morto em pecados e delitos, você estava morto em pecados e delitos. Então, ele. Pastor, eu sempre ouvi dizer que o homem tem livre-arbítrio. Para a salvação, não, porque quem chama e salva é Deus. Porque o homem sem Deus está morto. Eu tenho livre-arbítrio, se eu quiser hoje botei um terno caque, amanhã eu vou botar um terno preto. Hoje eu calcei um sapato marrom, amanhã eu vou colocar um sapato azul. Hoje vou comer ou não vou comer. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser com a minha vida, dentro das regras estruturais, da civilidade, dos padrões bíblicos, mas para a salvação, nunca o homem seria capaz de o fazer. Aliás, eu não conheço ninguém em 45 anos de vida espiritual que não fosse ainda salvo e que tivesse um dia decidido, eu decido hoje ir para a minha igreja, não, ou para uma igreja, eu decido hoje por Jesus,
Isto é um processo na vida da pessoa. A pessoa está morta e é preciso que a palavra chegue, é preciso que a luz chegue, é preciso que a vida chegue. Então ele diz, nos salvou e nos chamou. Não há livre-arbítrio, isso é um mito, uma mentira, coisa do diabo, dizer que o homem que escolhe, o homem que decide, que Deus salva igrejas, que Deus salva grupos. Isso é uma mente totalmente desligada da verdade de Deus. Ele chamou, ele salvou, e diz que quando ele chama e salva, a soteriologia, um ato da determinação de Deus, da soberania de Deus, ele chama, porque ele tem a capacidade de chamar. A ovelha ouve este chamado. Ele chama, ele disse, Miguel, eu não poderia dizer, eu estou aqui, mas não entendi essa voz, porque a ovelha ouve a voz do Senhor. Eu não podia resistir, porque a voz de Deus é irresistível. Então ele disse, chamou, salvou, chamou, e ele diz com santa vocação. E ele diz que isto não é segundo as nossas obras, mas é sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Isso não tem nada a ver com o homem. O ser humano não tem nenhuma participação. Os reformistas, Martinho Lutero e João Calvino, lá em 1500 e pouco, século XVI, já diziam, o homem não tem nenhuma participação no que diz respeito, no que tange a salvação. Quem chama, quem salva, quem liberta, quem vocaciona, quem estabelece o homem em Cristo é o próprio Deus. Ele foi tão misericordioso que esta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, eu não sei que hora você está me ouvindo, em que país está me ouvindo, mas Deus cumpre o seu grande plano de reconciliar você com Ele mesmo, trazer você de volta ao Pai, porque o profeta disse que por um pouco de tempo Ele nos deixou, e esse pouco de tempo cada um de nós teve oportunidade de ver como é difícil a vida sem Deus, como é maligna a vida sem Deus, como é debilitante a vida sem Deus. Mas graças a Deus que hoje a palavra da salvação, o poder do Evangelho, a fé chegou até você, a hora que você, no lugar que você está, em casa, no hospital, no presídio, se você nunca fez esta confissão, diga agora, Jesus Cristo, eu recebo, eu confesso que Tu és o Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor. Eu Te recebo como Senhor, eu rompo com o mundo, eu rompo com o pecado e eu declaro que sou salvo. Esta pequena palavra, esses poucos segundos, foram suficientes para tirar você da morte espiritual para a vida eterna. E eu lhe garanto que você é salvo para todo sempre. Porque se Deus chama, eu queria terminar com esse pensamento. Se Deus salva, se Deus chama, se Deus dá vocação, se Deus tem a sua própria determinação, e se Deus determinou tudo isso antes dos tempos eternos, é absolutamente inviável que isto tudo se perca. Porque muita gente diz assim, eu perdi a salvação, eu ganhei a salvação, domingo eu voltei a ganhar, no sábado eu perdi, não existe isso. Quando Deus salva, Ele chama, Ele vocaciona, Ele determina. E desta posição de salvo, de comunhão íntima com Deus, ninguém poderá te arrebatar das mãos de Deus. Ninguém poderá te arrebatar. Uma vez que tu és salvo para sempre. Uma vez que tu tens vida para sempre. Uma vez que tens esta unção, tu tens esta unção para sempre. Uma vez que tu tens o selo de Deus, ninguém pode arrancar. Eu creio, estou celebrando com alegria aqui dentro do estúdio a salvação de muitas pessoas no Rio de Janeiro, no Brasil e em 123 países onde nós alcançamos também pela TBN.
A Deus seja a honra, a Deus seja o louvor, a Deus seja toda a glória, porque só Ele é digno, só Ele é o Salvador. Amanhã continuamos. Hoje é segunda-feira e eu quero aproveitar, estamos aqui em rede estadual com a Band, para fazer um convite a você que poderá ter acesso à nossa catedral. Todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, o Bispo André e Bispo Cristiano, uma reunião poderosa de oração, uma reunião de intercessão, uma reunião onde o povo de Deus é convocado para chamar à existência as coisas que ainda não existem. E eu quero lhe recomendar, é tão bom quando alguém descobre que a oração é o momento mais importante da vida, onde a pessoa está expressando a sua dependência de Deus, onde Deus está ouvindo e Deus está respondendo. Quem sabe que nesta mudança de vida ocorrida agora pela televisão ou pela rádio, você dá este passo de fé. Aqui na Rua Maricá, 320, esta rua é paralela a Cândido Benício, próximo do BRT da Pinto Teles e da 28DP, na zona oeste do Rio de Janeiro, a Catedral Cristo Vivo, os 10.000 metros quadrados mais santos que você vai conhecer, Terra Santa. Terra Santa não é só Jerusalém. Terra Santa é aqui na Cristo Vivo. É lugar de Deus. É lugar de transformação. É lugar de cura. É lugar de salvação. Venha participar do nosso encontro de oração nesta segunda-feira, 7h30 da noite. Eu tenho um telefone, 3017 9090. Ligue para nós, temos bispas conselheiras para lhe ajudar. Eu quero expressar a minha gratidão neste finalzinho do programa pela vida daquelas pessoas que têm colaborado com este programa em termos financeiros. Você está me ajudando a divulgar na forma local, aqui no estado do Rio de Janeiro, ou você que está em rede internacional, que está permitindo que esta palavra corra e ande aí, porque ela não está algemada. Esta palavra corra e cumpra os seus desígnios proféticos. Muito obrigado a você que vai ligar hoje e vai dizer, eu quero ser um cooperador desta programação. Amém? Agradeço muito ao povo da Igreja Cristo Vivo, porque sem este povo nós não poderíamos fazer a obra de Deus. Em particular, a minha palavra pública de gratidão pela vida de um jovem casal de empresários, Rodrigo Ambrosio e Fabiana Ambrosio, que estão agora participando do programa, são os proprietários do mercado Turbomil, em Vila Emil Mesquita. Eu há anos que falo deste casal e há anos que falo deste mercado. E eu tenho um prazer muito grande de o fazer, porque eles são fiéis ao ministério. Eles não dividem com várias frentes de igrejas. Eles estão focados no seu ministério porque sabem da terra fértil desta igreja e são comprometidos, sérios e honestos, homem e mulher de Deus e com a sua família na obra do Senhor. Bem-haja, se você mora na Baixada, Vila Emil Mesquita, o Turbomil é o seu mercado. Nota 10, este mercado é nota 10. Estive lá pessoalmente e fiquei impressionado com a tecnologia do mercado. Existe do melhor no Rio de Janeiro. Em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós voltamos. Obrigado à minha equipe de televisão. Obrigado à Igreja Cristo Vive. Mais uma vez em meu nome, apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxane, nós dizemos a todos graça e paz. A salvação se manifestou. Não perca o programa de amanhã, porque continuaremos falando sobre a essência da sã doutrina da salvação. Graça e paz. Um dia muito abençoado. Não permita setas nem dardos. Nada contrário ao que eu lhe passei nesta manhã. Você nasceu para vencer. Graça e paz.